Secretário, no meio do caminho tinha uma eleição, né? Tem uma eleição e tudo passa pelo Palácio de Karnak. E acho que em nenhum outro momento da história o Partido dos Trabalhadores conseguiu atrair tantas forças divergentes, diferentes, para dentro do espectro do PT. Isso dá, por exemplo, ao pré-candidato Fábio Novo uma condição que é uma condição muito positiva nesse início de pré-campanha, nessa pré-campanha ainda. A gente já viu Marden Menezes, Bárbara Soares e muita gente ainda chegando. A minha pergunta é exatamente essa. Tem limite para mais gente? Cabe quanta gente nesse barco? Lembrando que a oposição critica a quantidade de pessoas já. Bem, eu acho que o limite é a quantidade de pessoas que estão dispostas a trabalhar e cuidar de Teresina. E aqui eu falo como cidadão teresinense, eu acho que assim, é cristalino que a nossa capital, a nossa queridinha Teresina, está precisando de mais cuidado, de mais ajuda. É só andar nas ruas de Teresina que a gente percebe isso. Então, a nossa ideia é absorver, acolher todo mundo que queira ajudar nessa reconstrução, ajudar nesse projeto que pensa na nossa capital, no nosso povo, que tem sofrido muito, muito. Então, assim, do ponto de vista político, a nossa ideia é acolher quem estiver disposto a nos ajudar. Já teve gente que procurou e não foi aceito? Não tenho conhecimento. Vamos lá, Poliana. Eu vou complementar esse tema da Cíntia ao falar o seguinte: eu vejo na postura até mesmo dos aliados do Fábio, do próprio Palácio de Karnak, incluindo o próprio governador Rafael, do próprio Fábio, que não existe um ataque direto, muitas vezes, ao prefeito doutor Pessoa, que em tese seria o principal adversário nessa eleição. Vocês escolheram como adversário principal o próprio Silvio Mendes, ex-prefeito de Teresina, porque vocês enxergam realmente essa questão dos campos, que, por exemplo, muitas vezes o vereador Dudu fala, se vocês fazem parte de campos opostos, por que o adversário principal é o Silvio, não o doutor Pessoa? Bem, Apoliana, no nosso entendimento, nós não escolhemos adversário. A pré-candidatura do candidato Fábio Novo é uma pré-candidatura propositiva. Eu acho que nós não devemos focar em adversários. Nós devemos focar em propor soluções para a nossa cidade. Então, assim, eu acho que a gente deve subir o tarrafo nesse sentido. O povo não quer saber de ataque a A ou a B, oposição de A e de B. O povo quer saber como é que melhora o transporte coletivo, como é que melhora a UBS para eu chegar e ter um medicamento que eu necessito. O povo quer saber de geração de emprego e renda. E o povo está machucado. Esse pessoal pega ônibus todo dia, o sofrimento é diário, as cidades sujas, né? A cidade sem um mínimo zelo. Então, a nossa ideia é focar na solução dos problemas que são muito evidentes. Ari? Dizer primeiro aos vereadores que mandaram as sugestões de pergunta, que eu não vou fazer, porque eu só tenho uma, e eu já tinha antes dos senhores pressionarem pelos espaços acordados. Então, vamos lá. Eu tenho 47 pré-candidatos a prefeito aqui comigo no WhatsApp da rádio e no meu pessoal. E a pergunta que não quer calar é o seguinte: a grandiosidade da base, ela tomou uma proporção tão gigantesca que as cidades, por exemplo, como Oeiras, onde os 3 pré-candidatos devem ser da base. José de Freitas, os 3 pré-candidatos devem ser da base. E há outras cidades onde os 2 pré-candidatos são da base. O que fazer nesse caso? Porque ambos ficam puxando o senhor pelo braço, dizendo: a gente quer ajuda e a gente quer a presença do governador, ou a gente quer a sua presença. É importante que o Palácio de Karnak diga: esse é o nosso candidato. Por que isso é importante? Porque o índice de aprovação do Rafael beira aí os 80%, 90%, e isso transfere votos. E aí, como é que o senhor sai dessa sinuca de bico? Bem, Ari, cada um desses municípios que você falou, como os demais municípios, os 224, tem uma peculiaridade, tem uma história própria. E a nossa ideia é, sem perder aquilo que eu acabei de falar, para Teresina, isso vale também
para as demais cidades. O nosso foco é pensar em levar benfeitorias e soluções para os problemas do povo de cada um desses municípios. Mas para qual dos lados? E, naturalmente, que uma aliança entre governo estadual e governo municipal facilita enormemente esse trabalho para levar as ações, as obras do governo. Nesses casos específicos que você falou, nós temos uma história própria, né? Oeiras, nós temos 2 candidatos do nosso lado, doutor Ailton e o Ícaro. Ambos são parceiros, amigos, estiveram conosco nas eleições estaduais e nesse caso, tínhamos um acordo com o doutor Ailton e ele desistiu e agora o candidato que o governador irá apoiar é o Ícaro Carvalho. Então, lá em Oeiras, a nossa decisão de apoio já está tomada. Será o Ícaro. Zé de Freitas... E assim vai caso a caso, que são 224 E José de municípios. Freitas? Deixa ele dizer José de Freitas. Não, Zé de Freitas, está tudo certo. Deixa rolar a eleição, porque o Pedro Gomes, hoje apoiado pelo prefeito Roger, é também nosso aliado, tem ideias alinhadas com o que a gente pensa, e o doutor Ferdinand também. Então, Zé de Freitas não é uma preocupação. Antes de passar para o Franci, secretário, o senador Ciro Nogueira tem reclamado do assédio do governador Rafael, do governador, do governo, dos partidos da base aos prefeitos e às lideranças da oposição. Que está lá cooptando as lideranças, como é que o governo responde? Bem, eu tenho que entender melhor o que ele considera como assédio. Nós estamos trabalhando muito pelos municípios e fazendo alianças com quem acredita nos nossos projetos, naquilo que a gente entende que é melhor para a população. Eu não sei o que ele chama de assédio, né? Eu não tenho conhecimento disso. Franci. Boa tarde, secretário. É natural que em gestões bem avaliadas, os secretários eles ganhem uma notoriedade, uma projeção política. E o senhor tem sempre participado das articulações de reuniões com lideranças municipais e se ventila muito nos bastidores a possibilidade de que o senhor seja candidato à Câmara Federal em 2026. Há essa possibilidade? O senhor tem esse interesse em concorrer a um cargo na eleição de 2026? Particularmente, eu não tenho interesse. Estou 100% focado num trabalho de governo. Meu pensamento é dar estabilidade político e institucional para que a gente consiga pensar nessas obras, nessas ações, no desenvolvimento do nosso plano de governo, que a gente tem lá 178 compromissos, objetivos, que dá para dizer se está fazendo parcial, se já foi concluído. Então, o meu objetivo é focar 100% nisso. A forma como eu servirei ao meu povo, ao povo do Piauí, isso só o futuro vai dizer e eu entrego nas mãos de Deus aí. Não. O senhor não tem interesse legislativo e sim executivo? Não, é isso, Amadeu. É isso. Não, está respondido, é isso. Para mim está respondido, secretário. Eu estou focado, porque quando você... Não, você foca no executivo ali, É a né? vice, né? Estou focado Isso, no tá executivo. É a claro. vice, né? Eu sou um braço delegado pelo... É a vice. Tá tudo- é a tá vice. tudo Ele está só Para completando mim, a ele está informação. só Eu, como secretário, desenhando. Eu sou Porque um como braço secretário, do uma povo. secretaria meio, Estou não é Cuidado verdade? que o Estou a Washington serviço do Bandeira... povo do Piauí Viu, por secretário? delegação do